Olá a todos. Com alegria que eu participo aqui deste evento da ABEM Regional Norte, apresentando o trabalho Autonomia na Aprendizagem Musical de uma pessoa com deficiência visual no município de Bragança, Pará. Eu sou Alexandre Carvalho, e esse trabalho foi feito em coautoria com a Jéssica Ribeiro, com a Audilene Tavares e a professora Jéssica Rodrigues, que orientou o trabalho, que foi desenvolvido no âmbito da graduação em licenciatura em música no campus 21 da UEPA, em Bragança, na disciplina de Educação Musical e Inclusão. Em relação a esse trabalho, a gente trata da deficiência visual. E a OMS, ela define a deficiência visual como um problema nas funções sensoriais relacionadas com a percepção da presença de luz e forma, tamanho, formato e cor do estímulo visual. Também o CID, que é o Código Internacional de Doenças, ele apresenta a cegueira ou a visão subnormal como uma das doenças, usando o código H54. Em relação à educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela apresenta a ideia de que a educação é para todos, né? Tanto a Constituição quanto a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional apresentam a educação como um direito de todas as pessoas. Só que as pessoas com deficiência tiveram esse direito negado por muito tempo. E o que gerou, o que trouxe essa ideia de trazer as pessoas com deficiência para terem acesso à educação foi a promulgação da Lei 13.146 do ano de 2015, que é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, a partir dessa lei, foi criada a ideia de trazer as pessoas com deficiência para esse âmbito educacional. E, embora tenha sido promulgada essa lei, a gente encontra pouca coisa relacionada à cegueira ou à baixa visão, especificamente nessa lei. A nossa fundamentação teórica, ela parte da ideia de que a gente vive hoje um paradigma de suporte, né? Louro apresenta que a gente vive um paradigma de suporte que trabalha o respeito à individualidade das pessoas e que traz oportunidade para todos os indivíduos. Nesse paradigma de suporte, as pessoas não são mais tiradas, as pessoas com deficiência não são tiradas e levadas para um ambiente educacional especializado, mas elas são incluídas. Então, elas recebem um atendimento especializado, mas dentro do mesmo ambiente no qual elas podem estar em contato com outras pessoas também. Isso tudo faz parte da ótica da inclusão que Sanches apresenta para a gente, como satisfazer as necessidades de todos os alunos com deficiência ou não. Então, na inclusão, a gente não trabalha com a ideia de que existe uma pessoa com deficiência e que ela vai estar apartada das outras pessoas. E sim, elas vão estar juntas, elas vão estar trabalhando juntas, estudando juntas e construindo essa aprendizagem coletiva. Em relação à aprendizagem de música, a gente já vê que a aprendizagem de música em contexto escolar é deficitária. Então, Tourinho e Queiroz, no ano de 2012, os dois artigos, eles apresentam essa ideia de que a educação musical no contexto escolar, ela já é um pouquinho deficitária. Só que, no entanto, uma das coisas que é interessante de se observar é que, embora a gente tenha um déficit na educação musical formal, existem muitas formas de aprendizagem autônoma de música e muitas pessoas elas buscam e aprendem música fora do contexto de sala de aula. Então, a aprendizagem autônoma acontece com muito mais frequência do que a aprendizagem em um contexto de educação formal, em especial no contexto da educação básica. A metodologia desse trabalho, a gente está trabalhando com a ideia de um estudo de caso, um estudo de caso de cunho qualitativo. O instrumento que a gente utilizou foi uma entrevista semi-estruturada. Nessa entrevista semi-estruturada que a gente fez com um músico cego, a gente faz algumas perguntas. As perguntas foram:
Conte um pouco do seu histórico com a música. Como começou a tocar, onde aprendeu e com quem? Há quanto tempo toca esse instrumento? Qual a sua relação com a música? Quais os desafios que você enfrentou ao longo da sua aprendizagem musical? E, por último, em sua opinião, que tipo de metodologia ou estratégias um professor poderia utilizar para ensinar música para uma pessoa com deficiência visual? Então, essas perguntas foram feitas para o participante da nossa pesquisa, que nesse trabalho, para manter a confidencialidade, nós optamos por chamá-lo de José. Então, o José, ele é um homem de 29 anos, ele tem deficiência visual desde 1 ano de idade. Ele nasceu em Boa Vista do Gurupi, mas mora em Bragança desde mais ou menos 3 anos de idade. E o grau de instrução dele é fundamental incompleto. Ele estudou só até a 5ª série do ensino fundamental, que hoje é o 6º ano. Ele sabe ler em braille, apesar dele ele dizer que ele tem pouco contato ultimamente, mas ele consegue ler em braille. O instrumento dele é teclado. E a atuação musical dele é geralmente em festas, casamentos, aniversários, confraternizações. São os eventos para os quais ele é chamado para tocar. Em relação à entrevista que ele deu, a gente vai apresentar alguns dados que emergiram da nossa análise. Um deles é a valorização que esse participante da pesquisa, o José, dá para a educação musical em um ambiente formal, embora ele não tenha tido. Então, ele coloca aqui um dos relatos dele, ele fala: infelizmente, não tive a oportunidade de estudar música, porque aqui é muito complicado, ainda mais com a minha limitação. Então, ele apresenta uma ideia de que o fato dele não ter tido uma educação musical formal é algo que é infeliz para ele. E aí ele continua falando num outro trecho: eu não digo que toco teclado, porque para tocar, como em qualquer profissão, a gente tem que estudar. Então, ele acredita que o fato dele não ter tido uma educação musical formal, em um ambiente formal, faz com que ele não toque. Então, ele não se considera uma pessoa que toca um instrumento, por conta de não ter tido educação musical formal. Essa é a percepção dele em relação a isso. Ele continua falando: como nunca estudei, eu sei pouco, mas eu convivo com o teclado há mais ou menos 12 anos. Aprendi a tocar sozinho. Tive apenas um amigo que me ensinou 2 acordes e o restante fui descobrindo em casa, vendo como que forma, fui aprendendo aos pouquinhos o básico do básico. Então, ele já começa a mostrar aqui alguns relatos de autonomia. Ele aprendeu há mais de 12 anos, mais ou menos 12 anos, e ele foi aprendendo sozinho. Ele teve uma pessoa que que ensinou para ele os primeiros acordes, mas depois ele foi aprendendo sozinho. E isso é algo que já denota essa ideia de autonomia dessa pessoa que aprendeu música. Outro ponto que ele coloca são as influências negativas e a manutenção da base motivacional, apesar dessas influências negativas. Ele coloca assim: no início, as pessoas falavam que eu não iria conseguir tocar, questionavam como eu iria saber o repertório. Até mesmo a minha família não acreditava que eu poderia tocar e fazer show. Mas quando viram as pessoas vindo atrás, convidando para tocar, começaram a acreditar que eu realmente podia viajar, poderia tocar. Além do preconceito, tem sempre pessoas que querem puxar o nosso tapete. Não é só na música, em qualquer outra área também. Então ele já coloca que houve influências negativas, pessoas que não acreditavam nele, inclusive na família, mas que essas influências negativas, elas não influenciaram nessa manutenção da base motivacional dele. Ele persistiu e, por conta dessa persistência, as pessoas começaram a enxergar ele com outros olhos, ver que ele poderia, mesmo com a limitação dele da deficiência, tocar e se apresentar em shows. Outro ponto são os relatos de autonomia para a aprendizagem musical dele. Ele coloca aqui: tive bastante dificuldade também em aprender teclado sozinho, pois uso teclado com eletrorritmo, ou seja, tenho que programar a banda no próprio teclado, assim consigo substituir a bateria, contrabaixo, a guitarra e todos os outros instrumentos. Então, além de aprender a tocar, tem que aprender a programar e criar o ritmo.
mas tive algumas pessoas que me ajudaram ensinando as funções, mas o restante foi através da minha curiosidade e persistência mexendo sozinho no teclado. Então a gente observa que o fato dele ter se colocado numa posição de autonomia fez com que ele aprendesse a manusear aquele teclado e tocar e se apresentar. Então, a autonomia foi muito importante para que ele pudesse persistir e conseguir aprender, e conseguir se desenvolver na música. Outro ponto importante que a gente percebeu nos relatos dele foi o desenvolvimento de outros sentidos. Ele menciona aqui a audição e o tato. Ele fala que consegue pegar as músicas de ouvido. Já meio que memorizei as posições das teclas do teclado. Dependendo dos modelos de teclado, cada um tem uma adaptação diferente, com diferentes botões. Então, às vezes, preciso de alguns dias para me adaptar. Como a música exige muito que a pessoa tenha um bom ouvido, para mim é mais tranquilo, pois eu consigo absorver muito bem. Então, ele trata a ideia de ter um bom ouvido musical, de ter uma boa audição, como algo que é importante para um músico, e não necessariamente só pelo fato dele ser uma pessoa com deficiência visual, mas é algo importante para um músico. E como ele tem a audição mais desenvolvida, ele consegue pegar as músicas de ouvido facilmente. E ele também memoriza as posições, o que tem a ver com o tato. Então, o tato e a audição auxiliam ele nesse desenvolvimento da aprendizagem dele de música através desse instrumento que é o teclado. E a última pergunta que nós fizemos para ele foi sobre a questão de estratégias de ensino. Quando a gente iniciou a entrevista com ele, nós perguntamos se ele já tinha ouvido falar sobre a musicografia Braille, né? E ele nunca tinha ouvido falar. Então, quando ele foi questionado sobre estratégias de ensino para pessoas com deficiência, ele sugeriu a partitura em Braille. Então, ele colocou, a resposta dele foi, através do método da partitura em Braille que vocês falaram, e eu nunca tinha ouvido falar antes. Quando vocês falaram, fiquei bastante curioso para conhecer como funciona. Certamente uma pessoa com deficiência visual se beneficiaria disso. É interessante a gente perceber que como ele não teve acesso a um ambiente de educação musical formal, a experiência dele de autonomia não permite com que ele tenha ideia de outras metodologias. Então, a metodologia que ele apresentou foi uma metodologia que está relacionada a algo que ele ouviu no início da entrevista, mas não uma metodologia que ele acredita realmente ou que já funcionou com ele, porque justamente pelo fato dele não ter tido acesso a um ambiente musical formal. E aqui as nossas considerações finais do trabalho. A gente percebeu que esses comportamentos autônomos, e houve demonstração, né, de comportamentos autônomos por meio das falas dele, e também houve uma manutenção da base motivacional. E a autonomia e a motivação, elas andam lado a lado. Uma depende da outra, para que a pessoa possa realmente atingir a um grau de autonomia. Nesse caso, na aprendizagem de música, a manutenção da base motivacional foi muito importante para que ele não desistisse e continuasse desenvolvendo esse comportamento autônomo. A gente também percebeu que ele acredita que a educação musical formal é muito importante, mas essa é uma crença que acaba sendo refutada pela própria fala dele, porque quando ele mostra que ele consegue desenvolver a aprendizagem de música dele de outras formas, e que não necessariamente por meio de uma educação musical formal, mas sim em um ambiente autônomo em que ele pôde aprender sozinho, ele refuta a ideia de que é necessário a aprendizagem de música em um ambiente musical formal, em um ambiente educacional formal. E a gente apontou como limitação da pesquisa que a gente poderia ter feito, devido ao tempo não conseguimos fazer entrevista com outras pessoas com deficiência visual. Nossa cidade, a gente tem algumas pessoas que têm deficiência visual e que também atuam com música, então a gente poderia, até como proposta de continuidade dessa pesquisa, entrevistar essas outras pessoas para ver como se deu a aprendizagem musical delas. E a gente vai encerrar essa apresentação com uma fala dele durante a entrevista. As pessoas com deficiência são capazes de fazer qualquer coisa. Tem que encarar isso como uma limitação, não como uma deficiência.
a pessoa se dedicando e tendo determinação consegue sim aprender e deixar as palavras negativas e o preconceito de lado, e acreditar no sonho, que com certeza essa pessoa tem sim capacidade de aprender a tocar. E aqui nós temos as referências que foram utilizadas nessa apresentação, e nós agradecemos a atenção de todos vocês.